Fala, minha diretoria! Ó, nós vamos falar de um assunto hoje diferente. Vou falar do coronavírus. No primeiro, aquele likezinho que eu tô tendo que lembrar vocês não estão me ajudando, né? E deixa o seu comentáriozinho aí, se inscreve no canal que é importante pra caralho, o númerozinho crescendo ali ajuda e tal. Enfim, o que eu tenho pra falar do coronavírus? Rica Perrone, seu gordo de merda, tu fala de futebol porque você vai falar do coronavírus pelo seguinte. Eu tenho contato com muita gente da saúde por motivos pessoais, não importam quais, mas eu tenho contato com muita gente da saúde, eu tenho muitos amigos que trabalham na saúde e tal. E eu ouvi uma versão muito legal ontem, quando surgiu o negócio do Galvão Bueno ter falado das favelas e tal. Numa conversa sobre isso, eu ouvi uma versão muito boa, muito popular na hora de se explicar e que você não vai ouvir popularmente das autoridades por motivos óbvios. Qual é o motivo? O que o governo do Brasil está fazendo e está preocupado é, basicamente, no português claro, evitando ao máximo que a doença saia das classes A e B e chegue na favela, tá? Por que você não vai ouvir? Porque se o Bolsonaro falar isso, sabe o que a Folha de São Paulo, o que a imprensa vai fazer com essa frase. Então, ninguém do governo vai falar isso, porque também é ano de eleição, as pessoas às vezes não interpretam muito bem, e às vezes a imprensa às vezes não, quase sempre a imprensa é muito filha da puta, escolhe do lado dela e fode quem falou. Mas o português muito claro, que eu vou correr o risco de usar, é esse. Existe uma turma classe C e D, que a gente chama, que a televisão chama, que todo mundo chama, que é uma forma do mercado comunicar, classe C e D, classe A e B, e também tem a classe dos milionários, que essa não conta. A doença no Brasil, normalmente, ela está nas classes menos favorecidas, né? Então você tem aí epidemias de coisas porque falta saneamento básico, porque falta informação, porque falta boa alimentação, etc, etc. É o óbvio do óbvio. Quanto menos favorecido, maior a sua chance de ficar vulnerável a uma doença. O coronavírus, por sua vez, é uma doença muito diferente. Por quê? Porque ela veio para o Brasil. A gente ficou esperando ela vir, porque a gente não sabia se ela vinha, como ela vinha, etc, né? Como que o vírus ia reagir aqui. Até então era uma doença que só estava nos países muito frios e tal. Então, esse papo de, mas por que não cancelou o carnaval? Não havia nem caso no Brasil no carnaval. Esse papo é um papo de quem quer fazer oposição, né? Não é um papo razoável. Você não pode chegar no dia do carnaval e falar, gente, parou o carnaval. Por quê? Porque pode ser que venha, meu amigo, todo mundo ia mandar tomar no cu, não tem doença. Né? Quando chegou o primeiro caso, no dia 25, aí já tinha acabado o carnaval, e aí o Brasil começou a entrar em alerta e discutir o que ia fazer. Não dava para fazer antes. Então, o papo do carnaval é só uma questão de informação. O primeiro caso aconteceu após o carnaval, na noite de terça-feira de carnaval. Então, o que o governo do Brasil está fazendo? Essa é uma doença que veio para o Brasil através do rico. Não é comum. É uma doença que chegou por voos da Europa, por voos dos Estados Unidos, por pessoas que estavam trabalhando ou fazendo turismo. Evidentemente, a maior parte dessas pessoas são pessoas de classe A e B. Né? Então, não é o porteiro, o zelador, a faxineira, antes que, coitado do Guedes, ele fala isso, ele está morto, mas eu posso. Não são essas pessoas, infelizmente, que têm uma moeda capaz de pagar €1 de 5,50 e ir para a Europa. Então, o cara que está chegando na Itália e tal, é classe A. Essa classe A mora em alguns bairros que você consegue controlar minimamente. Então o que o governo fez? O governo olhou e falou, quantos leitos de hospital eu tenho? Eu tenho 1.000 leitos de UTI. Tá? Eu achei inclusive que era uma coisa muito maior. Depois que eu descobri que os leitos são só esse X, acho que é 1 por cada 100 mil habitantes. Que loucura, né? Eu achei que a gente vivia muito mais doente do que isso. Mas tem 1.000 leitos de UTI, 1.000 e poucos leitos de UTI no Rio de Janeiro. O que o governo fez? Falou, olha, Leblon, Ipanema, Barra da Tijuca, esses caras chegando aí do exterior com coronavírus, passando para irmã, para prima, eventualmente, tal, não sei o quê, a gente segura. Quando é que a gente não segura? Quando aconteceu o que aconteceu na China e na Itália, porque os dois demoraram para reagir. Não seguro quando chegar na favela, quando chegar na classe popular, quando as pessoas que fazem aglomeração, quando chegar na Santa Efigênia em São Paulo, quando chegar no Saara aqui no Rio de Janeiro, na Rocinha. Por quê? Porque a aglomeração é grande. São pessoas que infelizmente têm, na maior parte delas, uma dificuldade com saneamento básico. Você não chega numa favela e você tem a mesma condição que nós temos num prédio de apartamentos assim. Então, essas pessoas estão muito mais vulneráveis ao vírus. E além de estarem muito mais vulneráveis, a transmissão entre elas é brutalmente maior. Primeiro, pela aglomeração de pessoas. Segundo, porque o Brasil é um país estatisticamente muito mais pobre do que rico, ou seja, existe muito mais gente nessa condição do que na minha, na de muitos de vocês, de um pouco melhor bem-estar e tal, de ter uma condição de vida melhor. Essas pessoas não têm acesso à saúde privada, 25% apenas dos brasileiros têm plano de saúde, 75% usam o SUS, e portanto vão ter que usar esses 1.000 leitos. E aí entra também o fator da desinformação, que esses caras vão correndo para o hospital. E aí vão foder os leitos, vão causar um caos. O que o governo está evitando é um caos na saúde pública. Não é evitar a pandemia, porque o Brasil não tem condição nenhuma de evitar uma pandemia. Ninguém tem. Estados Unidos, ninguém tem. Se o vírus está aí, ele vai ser transmitido de pessoa para pessoa. Só que o governo do Brasil, especialmente por ser um ano de eleição, também todo mundo aqui é espertinho, né, já correu para tomar providência,
fez uma semana antes, na hora que apareceu o negócio, falou, parou. Por quê? Que é pra atrasar pra caralho. Se a gente não tivesse parado, a gente não tava com 700 casos, a gente podia estar com 5 mil casos. Esses 5 mil casos, eles não iam virar 5.600 amanhã, eles iam virar 12 amanhã, iam virar 25. Por quê? Porque o Brasil é um país muito grande, com muita gente na favela, numa condição mais difícil e tal, então o Brasil é um país propenso a esse tipo de problema. Então o que o governo está fazendo, basicamente, como acertou o Galvão Bueno na interpretação dele, é evitar ao máximo que isso chegue na favela. Vai chegar, o governo está atrasando a chegada. Enquanto ele atrasa, ele comprou não sei quantos mil leitos lá de UTI, tá preparando, tá chamando médico para ir voltar a trabalhar, tá organizando os hospitais, comprando leito em hospital privado, comprou respiradores e tal. O governo está se preparando para a porrada que virá, e infelizmente virá. A não ser que aconteça alguma coisa do tipo esse remédio aí que o Trump autorizou, realmente funcione, o Trump vai virar um cara, vai virar um ícone, porque ele foi o único presidente que chegou e falou, porra, passou no teste? Ah, tá vendo, pode testar. Ele foi o presidente pica que bancou. Se der merda, ele tá fudido, mas ele foi o cara que bancou. Se der certo essa merda parar coronavírus, o Trump vai virar uma referência aí mundial de ter tido essa atitude. Mas, falando do Brasil, é mais ou menos isso que eu tinha que explicar, que eu queria explicar para vocês, que eu só entendi ontem, que o governo está tentando fazer isso. Na verdade, não está tentando curar todos nós, porque não tem condição, não tem cura. Ele está apenas tentando postergar o que vai acontecer, que é a chegada nas classes pobres e esses números se tornarem avassaladores para não criar um caos na saúde pública. Entendeu? Espero que tenha sido útil para você, porque para mim foi ontem, eu não compreendia tão bem esse jogo. Para mim era uma coisa tipo, o governo está lutando para que as pessoas não fiquem doentes. Não, na verdade não. Ele sabe que as pessoas vão ficar doentes, ele só está postergando para que isso demore mais a chegar em quem tem menos condição, infelizmente, de se tratar, de se curar e de se informar. Valeu? Então, rapaziada, todo mundo em casa, álcool gel, tá? Juízo.